Boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos em mais uma live da Anfarmag, as nossas já tradicionais lives. Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aí o pessoal entrando. Deixa eu também entrar aqui no meu, para a gente poder começar a se conectar. Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aí gente do Brasil inteiro, amigos, associados, sejam muito bem-vindos. Deixa eu me achar aqui direitinho e a gente já começa, porque hoje nós temos uma convidada especial, que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês aí. Mais um minutinho, vamos entrando, por favor. Isso mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem. Fechando aí mais uma semana, iniciando mais uma semana agora de abril, a Anfarmag fazendo um intenso trabalho diário de apoio aos associados. Nas últimas 3 semanas e meia, nós fizemos um balanço do nosso comitê de crise de apoio ao associado. Foram mais de 50 ações direcionadas aos associados, quer seja informes técnicos, legais, cartilhas, cartas para prescritores, para instituições de ensino, formulário. Então, com a Anfarmag, você conta com a entidade que fez 34 anos essa semana, conta com a entidade para juntos superarmos todos os desafios que estão sendo colocados devido à pandemia. Deixa eu ver se a minha convidada já está por aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu ver se consegue receber aqui a nossa convidada, porque hoje nós vamos falar, pessoal. Aí entrei. Agora sim, Olá! agora sim. Ei, Marcos, tudo bem? Seja bem-vinda. Pessoal, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, pessoal. Flávia Presotti, da nossa assessoria de comunicação, profissional da área de comunicação, com muita experiência, e a Flávia é do nosso time, da estrutura de comunicação Simone entrando de aí. assessoria de imprensa da Anfarmag. Flávia, seja muito bem-vinda. Falar boa noite aí para os nossos participantes. Um prazer estar com você. Eu que agradeço, Fiasquete, a Anfarmag, aos participantes que estão conosco aí essa noite. Boa noite a todos. E vamos lá, né? Vamos ter uma boa conversa aí hoje sobre comunicação. Muito bem. Flávia, você com a sua experiência na área de comunicação, e todos que estão assistindo aqui, a grandíssima maioria, proprietários de farmácia, profissionais que trabalham na farmácia de manipulação, e aí esse profissional precisa estar preparado para prestar informações, para lidar com a imprensa. Nesse primeiro momento, a nossa pergunta, Flávio, independente se ele chega com a câmera ligada ou não, mas num mundo conectado, é importante que as empresas entendam que precisam estar preparadas para conversar com os seus públicos. É isso, né, Flávio? Sem dúvida. A preparação em qualquer área do conhecimento ela é necessária. E na área da comunicação, ela se faz ainda mais necessária porque a gente, ao lidar com o jornalismo, com os veículos de comunicação, a gente está trabalhando a imagem da empresa, o posicionamento, né? E uma imagem negativa é difícil, né? Você reverter uma imagem negativa. Então é importante que o profissional de farmácia ele esteja assim preparado, que ele saiba, que ele entenda como funciona a comunicação, né? E o funcionamento de um veículo de comunicação para ele poder se posicionar tanto na crise quanto não na crise, né? Ele tem que saber conversar com seus stakeholders de forma direcionada. Muito bom. Aí, eu estou lá na minha farmácia, e o que fazer quando um jornalista aparece de surpresa na farmácia, Flávia? Vamos lá. Existe em comunicação o que a gente chama de o ideal e o não ideal. Como tudo na vida, né, Fiasquete? O ideal na relação empresa
e imprensa é através de um trabalho de comunicação onde existe uma relação ética entre o assessor de comunicação e a empresa e o jornalista ali daquele veículo, onde eles combinam uma pauta, existe um agendamento. Então, se tem uma demanda de comunicação, a assessoria de imprensa da Anfarmag, ela vai ficar sabendo aquela demanda. E a gente vai avaliar se nós vamos entrar naquela demanda, de que forma que nós vamos entrar, se a gente vai falar no ao vivo, se a gente vai falar por escrito, se a gente vai falar por WhatsApp, existem as várias formas de comunicação, ok? Esse é o modelo ideal, que é o mais comum que acontece realmente. Em momentos de crise, de pandemia, onde a saúde ela está na linha de frente aí, existe todo um processo onde a população se envolve ali no processo de vou denunciar, para ela tudo é complicado, então eu vou chamar a imprensa, eu vou chamar um órgão fiscalizador e isso vira notícia. Então, existe um preparo lá atrás do empresário que a gente falou, da preparação que ele precisa estar preparado tanto para uma crise ou não, para lidar com esse tipo de situação. E existe a situação que quando ele chega com uma câmera ligada, que não é o ideal, nós temos que ter alguns cuidados, porque a matéria já vai estar acontecendo ali. E aí o que eu chamo de matéria sensacionalista. O que ele quer com isso? Ele quer barraco. A imagem, ele quer transformar aquela matéria em confronto, em embate. Então, se o profissional não tem ali na empresa dele um porta-voz preparado, ele não está treinado para ficar ali em equilíbrio, para poder ter uma conversa com o jornalista. Olha, eu estou aqui, eu estou vendo, você pode me explicar a matéria? Tá lá ligado, mas ele tem que ter paciência. Você pode me explicar qual que é a matéria? Ah, porque isso? Ele não vai entrar na vibe daquele jornalista. Porque se ele entrar, ele vai dar para ele o que ele quer, que é o embate. E na hora que ele der essa notícia negativa, que vai piorar mais ainda, você cria um problema maior de imagem para o seu negócio. Porque você vai ser viralizado o seu negócio, cai nas redes sociais. E aí o estrago é maior, né? Então, nós temos aí que fazer o seguinte, chegou nessa situação, primeira dica, manter a calma. Segundo, ligar imediatamente, ver a forma de ligar imediatamente para a sua assessoria de comunicação, da Anfarmag, para ver de que forma que você pode se posicionar de forma melhor ainda. Ah, o repórter não está deixando, não tem problema. Põe alguém, olha, então espera um momentinho que a gente vai estar ligando para a nossa assessoria de comunicação, mas nós vamos te atender. E ele vai pressionar, porque ele quer tirar a informação negativa para ele poder jogar a imagem para baixo. Então, Fiasquete, a dica é essa, é paciência. Paciência, clareza e preparo. Bom, também eu vou aproveitar, muitos colegas associados já procuraram a Anfarmag, preocupado com essa possibilidade, né, Flávia? E a primeira coisa que perguntam para a Anfarmag é o seguinte, não teria uma medida judicial, né, que impedisse que o jornalista fizesse esse tipo de matéria sensacionalista? Não. É possível, né, uma ação, um instrumento judicial que possa impedir a atividade de uma equipe de repórter, Flávia? Olha, gente, não existe. Vamos lá. Primeiro, que isso são matérias investigativas. Ela já vem provocada por uma denúncia, onde o repórter ele está calçado ali na fiscalização, no caso do PROCON, da vigilância sanitária, e ele vai já com um personagem que talvez, provavelmente, às vezes é um cliente que está denunciando, é um próprio funcionário, então ele já tem ali a liberdade de imprensa. Então, pelo fato da legislação nos proteger e ter essa liberdade de imprensa, e não é algo que você vai ficar sabendo antes, não tem jeito. Então, não existe como tomar essa medida antes. Mas e depois? Ah, aconteceu o fato. Aí sim, aí você pode avaliar os danos, se são morais, se são materiais, quais são os danos que foram causados pelaquela ação daquele repórter e daquele veículo. E aí sim fazer um trabalho
e avaliar os prós e contras se você vai entrar na justiça ou não. Exato. Então, pessoal que está nos assistindo aí, nos prestigiando, não existe possibilidade de controle prévio da atividade jornalística, tá? Pois a Constituição, ela repudia a censura, né? A gente só uma abertura, a gente tem no artigo logo... 5º só completando, a gente tem no artigo 5º da Constituição que nos protege, e aí o direito de resposta das empresas. Isso sim, o direito de resposta, tá? Mas não previamente você ter essa ação. Então, Flávia, se não existe um instrumento jurídico que impeça esse tipo de reportagem na minha farmácia, a farmácia ela poderia fazer a seguinte pergunta: eu sou obrigado a dar entrevista, Flávia? Tá, vamos lá. Ele não é obrigado a dar entrevista. A iniciativa privada, ela pode recusar a entrevista. E aí eu volto naquela situação daqui do início, quando eu comecei a comentar do modelo ideal, o modelo não ideal de comunicação e de entrevistas. No modelo não ideal, que é a comunicação onde ele chega ali naquela situação, com câmera ligada, ele pode virar e falar assim: olha, você não vai nem entrar dentro da minha farmácia. Você está proibido de entrar. Só que é exatamente o que eu falei. É o que o repórter quer e ele vai conseguir fazer daquilo um estrago maior. Então, preciso o quê? Avaliar. Ok? Ficou claro? Na outra frente, é a frente de você poder recusar de forma educada, agradecer aquela matéria, falar que você tem assessoria de comunicação da Farmag, vou entrar em contato com a assessoria, isso num modelo mais direcionadozinho ali, que é o que mais acontece. E aí entra em contato conosco e nós vamos o quê? Fazer o quê? Avaliar aquela matéria. Outra coisa, empresário, gestor, ele não pode sair ligando para o veículo oferecendo matéria, não. Isso é um perigo, gente. Isso é um perigo. Porque lidar com jornalista tem técnica. E jornalista não é amigo de ninguém. Ele quer a matéria. Então, eu vou dar um exemplo. Agora, na época do álcool gel. Pode ser aí, tudo bem, eu vou ligar avisando que eu tenho álcool gel, com a boa intenção. Só que na hora que ele liga para lá, ele não sabe, o jornalista atende falando: nossa, que maravilha, você tem um álcool gel? Então tá, eu tô mandando um repórter aí, mas ele não entendeu que tipo de conteúdo está sendo produzido. E a assessoria de imprensa, juntamente com o veículo de comunicação, a gente tem uma transparência de conversar e eticamente entender se a gente vai recusar aquela matéria, se a gente vai falar por nota, se a gente vai falar em ao vivo. Então, recusar nós podemos. Nós vamos sair totalmente fora dessa matéria. Ok? Agora, a pergunta, né, Flávia, é se nós devemos. Então, só para a gente recapitular, tá? Não existe possibilidade de controle prévio da atividade jornalística. Tá? Então, não existe nenhum instrumento jurídico. Segundo, você é obrigada a dar entrevista. Chegou de surpresa na minha farmácia. A Flávia está colocando: olha, obrigado você não é, né? Porém, o próprio cunho da matéria, ela é sensacionalista. E você precisa considerar, ao negar dar uma entrevista, como isso vai ser explorado, né, pela matéria, até porque está com a câmera ligada, né? Aí a terceira pergunta: ok, então não me parece muito estratégico, dependendo da situação, de eventualmente eu me negar a dar entrevista. Então nós vamos para a terceira pergunta. Ok, vou conceder a entrevista porque estou avaliando que não conceder, talvez o estrago possa ser maior. Aí eu pergunto para você, Flávia, como prestar as informações, né, uma vez que você está decidindo prestar a entrevista? Como que o colega tem que se preparar? Vamos lá. Primeiramente, de forma clara, objetiva. Se ele tem guardar, ele já tem que estar dentro desse processo aí. Entrou numa crise como essa. Ele tem que prevenir dentro da empresa dele que pode acontecer, de faltar um álcool gel. Ele já está vendo isso acontecendo. Que pode faltar um medicamento, podem aumentar a matéria-prima de um medicamento. Então, documentação. Ele tem que ter documentação guardada. Todas as documentações que comprovam
que se chegar um jornalista ali, ele vai ter como mostrar que ele não é culpado sozinho, que ele não está aumentando o preço porque ele quer. Ok? E aí são os cuidados. Clareza, objetividade, não pedir para poder ler uma matéria. Tá anotando aí? A questão de guardar esses documentos, de orientar o funcionário dele para poder, caso chegue aí um repórter, né, com a câmera ligada, para também ter uma empatia com aquele repórter. Oferecer um lugar para ele, olha, vamos lá para dentro, vamos sentar num lugar, tentar tirar ele da multidão. Mesmo que ele resista, uma conversa com ele ali, mesmo com a câmera ligada. Eu vou te dar a informação. Eu preciso ir buscar a documentação. Você se importa de vir comigo? A gente senta numa salinha e eu vou te mostrar tudo que a gente tem aqui. E aproveitar que está ligada a câmera e tentar, ao máximo, mostrar o posicionamento, já que é ao vivo, não vai ter edição. O posicionamento dele como empresa. Transparente, de forma clara e tranquilo. Tranquilo. É tranquilidade nessa hora. Então, pessoal, o que a Flávia está nos colocando, né? Tendo decidido dar a entrevista, na maioria das vezes, é melhor dar a entrevista do que se negar, apesar que você não é obrigado a conceder a entrevista. Primeiro, né, Flávia, manter a calma. Avisar a assessoria de comunicação da Farmag. Eu já tinha falado isso lá atrás. Então, é o primeiro ponto também. Calma. De preferência, convide a reportagem para ir para o escritório, caso eles concordem, até para sair daquele ambiente da loja. Tá? Isso aí. Se o questionamento for preço, nós estamos partindo do pressuposto que a farmácia está cobrando um preço justo, de acordo com uma precificação que foi feita dentro de uma lógica. E se por um acaso esse custo, o preço maior da fórmula se deve a um custo maior, que você mostre os documentos, a nota fiscal, a ordem de produção, explicar que a precificação da farmácia de manipulação era diferente de uma precificação de um produto industrializado, e comprovar, documentos comprobatórios que demonstrem que você está respaldada para poder praticar aquele preço. Então, a palavra de ordem é organização e calma. É isso? Calma. Exatamente. Organização e calma. Nunca agir com comunicação violenta. A comunicação violenta, nesse tipo de situação, ela traz uma outra comunicação mais violenta ainda, que é exatamente o que o repórter quer. Então, nós temos que estar ciente disso, nos preparar para isso, através de organização, da documentação, pensando o que pode vir a acontecer, prevenção mesmo, né, gente? A empresa ela tem que trabalhar com planejamento. E dentro desse planejamento, você coloca o item prevenção lá dentro de uma crise, a crise começou, o que pode acontecer? Né? O call center, também é uma boa dica, o call center, estar trabalhando uma comunicação com o seu call center. Como que ele pode, nesse momento de gerenciamento de crise, falar com o consumidor de forma que seja uma comunicação mais humanizada e que ele não entenda que seja uma comunicação robotizada? Flávia, o pessoal também pergunta se eles têm o direito de filmar a fachada, a loja, sem autorização. Direito não tem. Direito, deixa eu só fazer um comentário. Direito, eles têm quando tem ordem judicial. Isso é importante deixar claro. Quando existe, por exemplo, uma batida policial, só para vocês entenderem, que o juiz determinou que a polícia vai lá, a fiscalização vai e tem a ordem judicial, a liminar ali do juiz, aí a imprensa pode entrar, pode filmar, pode revirar, pode mexer em tudo, ok? Ao contrário, não. Eles não podem filmar lá dentro. A fachada pode, pelo seguinte, porque ela está do lado de fora. Você não tem como proibir do lado de fora, você tem como pôr eles para fora.
Só que aí, gente, é o que eu estava falando aqui desde o início. Avaliar os impactos disso na opinião pública. Porque você, simplesmente, você tem que pensar no seu público, no seu stakeholder. O que é que você vai trazer de imagem para o seu negócio quando você empurra um repórter para fora, quando você xinga o repórter. Você vai trazer impactos muito maiores. Então, nós temos que tentar fazer do limão uma limonada. Se ele já está lá dentro, se nós sabemos que não existem medidas judiciais para poder proibir ele de ir, se você está vendo que ele está usando de técnicas jornalísticas, eu vou explicar quais são, eles repetem várias vezes a mesma coisa. Em cima, olha, esse álcool aqui está vazio. Mas esse álcool está vazio. Mas vocês não viram que esse álcool está vazio? E são técnicas para poder inibir o outro através de uma comunicação violenta, de forma que ele vai desesperar. E é difícil sim lidar com isso, mas se você sabe que isso pode acontecer, o que você faz? Você previne. Você previne, você trabalha o seu funcionário, o seu call center, o seu porteiro, o seu vigilante. Portaria, por exemplo, é muito importante que o porteiro esteja, o vigilante esteja preparado, porque ele não pode agredir. Quantos casos nós temos de empresa que viraram cases, que viraram memes, que se propagaram nas redes sociais porque o vigilante ou o funcionário bateu boca? Ô, Flávio, então também vou recapitulando, tá? Uhum. Não tem como eu proibir. Se chegar na minha farmácia, eu tenho o direito de conceder a entrevista ou não. Muitas vezes é melhor conceder. Se preciso for, tire da loja, leve para o escritório, se preciso for. Se por um acaso precisar comprovar algum, a matéria está solicitando Está no processo de apuração. Comprovação do preço. Inclusive, tem um colega aqui, uma colega falando, mas pode ser que meus documentos estejam na contabilidade. Como eu vou mostrar? O que a Flávia vem colocando é a tranquilidade e a transparência. Se o documento está na contabilidade, você vai falar, olha, todos os meus documentos estão na contabilidade. Normalmente, junto a uma reportagem sensacionalista, pode estar também um representante do PROCON. E é para este representante do PROCON falar, olha, eu vou então solicitar para a minha contabilidade toda a documentação e vou encaminhar no tempo hábil. A palavra-chave é tranquilidade. Em quanto tempo que eu posso mandar isso para vocês? Exato. Porque você vai desconstruindo o discurso daquele repórter. Exatamente. Se ele vai com o discurso de te arrebento, você vai desconstruindo. A câmera está ligada, está ao vivo. Aproveita aquele momento ali para mandar, às vezes, até uma mensagem que você quer mandar. Exato. E o que a Flávia está colocando, pessoal, é que a empresa, independentemente do porte, ela precisa estar preparada para uma situação dessa. Aí o Fiasquete pergunta para os nossos participantes. Você já conversou sobre isso com a sua equipe de recepção? Já preparou também essa equipe falando que isso é possível? O que fazer quando eventualmente chegar um jornalista com a câmera ligada? Desde o porteiro, da profissional da recepção, a sua porta está aberta. Consequentemente, você está sujeito a esse tipo de reportagem, apesar de muitas vezes se basear, inclusive, em consistências jurídicas, de adentrar dentro da farmácia sem autorização. Mas já está acontecendo. Isso sempre aconteceu, vai continuar acontecendo, não é o comum, igual eu falei. Normalmente eles fazem um trabalho de apuração da redação, mesmo quando é uma matéria investigativa, eles ligam para a assessoria de comunicação, para nós, da assessoria da Anfarmag, e tenta mostrar, olha, eu estou fazendo uma matéria aqui, é uma matéria que eu preciso de uma fonte, aí nós vamos tentar entender. E às vezes com a conversa a gente consegue perceber que eles estão no processo de uma matéria investigativa, que eles vão dar aquilo de qualquer jeito. E aí a gente faz um trabalho preventivo aqui por trás. E a farmácia também, Fiasquete, ela precisa lembrar que ela não tem nada a esconder. Se ela não tem nada a esconder, ela tem que ter transparência mesmo, que é uma das regras do lidar bem com o jornalista, de forma que ele consiga passar uma credibilidade. E a Flávia também colocou, pessoal, não pode passar desapercebido. Associado da Anfarmag tem uma série de vantagens e benefícios. Uma delas é contar com uma estrutura
de assessoria de comunicação. Se for possível, se permitir, o jornalista entrou na minha loja, se for possível, passe a mão no telefone, ligue para a associação, fale com a nossa área de comunicação para a gente também poder orientar, né, e apoiar nesse momento que a gente sabe que é difícil. Flávia, entender a matéria, né, Fiasquete? Porque a gente precisa entender justamente para não deixar com que o nosso associado se queime. Ele queime a imagem dele numa matéria negativa. Aí, Flávia, a matéria já aconteceu, ok? Ok. Vamos passar para o pressuposto, a matéria já aconteceu, da maneira que deu, eu atendi, da maneira que deu, eu argumentei sobre, por exemplo, o meu preço. Muito bom. O que pode ser feito no pós-matéria? Aí eu estou falando em termos de comunicação, para depois eu falar em termos jurídicos. Ok, O que a farmácia pode fazer no pós-matéria? No pós-matéria, o que ela pode fazer? Utilizar as redes sociais dela para poder trazer um conteúdo onde ela vai explorar um conteúdo positivo. Olha, hoje nós tivemos... Opa, parece... Eu saí do ar. Opa, vamos lá. Voltei. Hoje, isso, vamos lá. Então, eu estava falando, né? O que ela pode fazer? Então, ela pode entrar nas redes sociais dela, fazer um... Gente, voltei. Vamos lá. Vamos ver. A conexão tá ruim. Vamos lá. Começou a cair. Entrar, então, nas redes sociais dela, fazer um trabalho pelo Instagram de forma que ela possa comunicar com o público dela, ou pelo site, ou por newsletter, mandando mensagens de como ela está se posicionando, que o negócio não é só com ela, não houve um aumento porque só ela. Está sendo um aumento, está tendo um aumento porque a matéria-prima aumentou de preço, então o fornecedor está repassando, então precisa ser repassado. Pode fazer também um pré, antes de passar para o fornecedor ou para o cliente, já avisar o cliente que vai ter aumento, porque está nesse momento que a farmácia está sofrendo aumento. Então, ela pode fazer um trabalho de comunicação utilizando a comunicação dela de redes sociais, de Instagram, pedir apoio para a gente de como fazer isso, quem não sabe fazer. Então, liga para a gente, para a assessoria de comunicação, a Farmag, olha, eu sofri uma visita de uma fiscalização juntamente com a imprensa. E agora, o que eu faço? Não, agora nós vamos fazer um post, nós vamos nos preparar para falar que vocês, né, passaram por essa fiscalização, mas que a farmácia está toda legalizada, que o preço aqui, houve um aumento sim, mas é por causa disso, disso e disso. É fazer do limão uma limonada, gente. Não tem outro jeito. É por aí. Então, olha que dica interessante, pessoal. A matéria saiu, né? Eu preciso me comunicar com os meus consumidores. Não é incomum hoje qualquer farmácia ter a sua mídia social. Né? Então, por exemplo, se eu estou lá no Instagram, eu gravar um depoimento, a Flávia está lembrando mais uma vez que para as farmácias que não contam com assessoria de comunicação própria, pode contar com a assessoria de comunicação da entidade, grava um posicionamento, uma explicação e faça um trabalho ativo nas mídias sociais. Né? A outra coisa, e que eu já adianto, que também é natural os associados perguntarem, é o seguinte: Fiasquete, saiu a matéria e eu me senti prejudicado. Né? É cabível eu entrar com um instrumento jurídico solicitando reparos, por exemplo, né, dando material ou moral? Né? Juridicamente, pessoal, vocês podem. O advogado da empresa de vocês, num caso desse, a farmácia tem que constituir um advogado. Advogado esse que também conta com o apoio da assessoria jurídica da Anfarmag. Né? E aí, o empresário decide, então, né, pode decidir de procurar a justiça para um reparo de dano. Né? Então, juridicamente é possível. Flávia, é estratégico buscar a justiça depois de uma matéria dessa? Óbvio que vai depender da dimensão, da maneira como foi vinculado, mas qual é a sua dica? Não apenas essa legalista, mas com a sua experiência na área de comunicação.
Não, eu não recomendo entrar na justiça nesse momento, não. Eu recomendo ter argumentos com o repórter. Eu recomendo você mostrar, sim, os seus documentos. Tem gente comentando aí que não mostraria a nota fiscal para o repórter. Ele vai, não mostrando o documento, sendo que está num processo investigativo ali, ele vai criar mais problema para ele. O repórter está ali no meio de um sensacionalismo, querendo realmente acabar com a imagem da empresa. Então, se eu mostro que eu estou com uma empatia de ajudar aquele repórter, eu ganho credibilidade com ele. E eu tenho que pensar o seguinte, eu entrando na justiça, eu fecho as portas também com os veículos de comunicação. Porque o veículo de comunicação, ele não é inimigo dos empresários. Ele não é inimigo da população. Ele é um formador de opinião, ele é um transformador de opinião na sociedade, só que tem muitas matérias positivas que ele faz também. Olha o Farmag, o tanto de matéria positiva que nós já conseguimos, aquela do WhatsApp. É um exemplo, assim, clássico, né? Que vai ficar na história aí. E a partir do momento que você entra na justiça contra o veículo ou contra o repórter, automaticamente você já vai ganhar uma estrelinha negativa ali no veículo. Eu vou te dar um exemplo de um caso de um cliente nosso aqui de Belo Horizonte, o Incisa Imão. O Incisa é um cliente antigo, que é da área de... eles trabalham com medicina chinesa. E na época, quando eles trouxeram a medicina chinesa para o Brasil, eles foram os primeiros a trazer, porque eles têm um convênio com Beijing, os médicos, o Conselho de Medicina, o Conselho Federal, houve um embate com eles muito grande. E de imprensa também. E na época ele não tinha uma assessoria. Então, o empresário brigou, o empresário entrou na justiça. E no maior veículo de comunicação aqui de Minas, para você ter ideia, ficou registrado lá para o editor e para os repórteres, proibido fazer qualquer tipo de matéria com essa empresa para o resto da vida. Então, pessoal, olha que bacana, tá? Nós estamos fazendo toda a jornada, né? Primeiro nós falamos se tem alguma medida que impeça, não tem como, né, impedir. Segundo, nós falamos se você tem o direito ou não de responder. Você não é obrigado, mas às vezes não é estratégico. Já falamos também de como prestar as informações, mesmo, né, sob pressão, manter a calma, ter a documentação toda arrumada, né? E falamos no pós-matéria vinculada. Então, eu preciso, primeiro, fazer um trabalho junto aos meus clientes, nas minhas mídias sociais, e, segundo, eu avalio se cabe eu procurar a justiça ou não. E a Flávia está colocando que, se de um lado você tem direito, obviamente, sempre tem o direito de buscar os seus, buscar os seus direitos através da justiça, às vezes isso não é estratégico. A Flávia passou rapidamente por um comentário, eu gostaria de voltar um pouquinho, né? Principalmente nesse momento, a gente vem observando um processo inflacionário bastante grande, né, de insumos. Um empresário que ele já sabe com antecedência que aquele medicamento ele pode ficar mais caro, quer seja pela matéria-prima, outros custos que compõem a tão complexa precificação de produto manipulado. Eu posso fazer um trabalho preventivo. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da hidroxicloroquina. Tá? Pacientes crônicos já fazem uso dessa droga há bastante tempo. E essa é uma matéria-prima que, pela, né, superdemanda no mundo inteiro, teve um incremento significativo de preço. Fazer o controle, gerenciar a crise, se antecipar, é entrar em contato com esses pacientes crônicos, avisando que a matéria-prima ela foi majorada, ou os custos foram majorados, que isso vai ter um impacto no produto do paciente, e que, de repente, obviamente, aí é uma decisão de cada gestor, que ele vai diminuir um pouco a sua margem para não repassar tudo. Se o cliente já autoriza ele manipular, caso seja possível, com antecedência, né, para ter uma condição especial. Ou seja, é fazer um trabalho preventivo. Isso é prevenção de crise, né, Flávio?
Isso é prevenção de crise. A crise, gente, ela dá sinais. Ela traz sinais para a gente. E quando a gente está envolvido no nosso negócio, é importante também colocar, igual eu falei, dentro do planejamento, né, do nosso negócio ali, a comunicação. Porque às vezes as pessoas esquecem da comunicação e do peso da sua marca, da construção da sua marca. Então, como a crise, ela precisa ter um cuidado maior, principalmente agora, nesse momento onde a gente está, de uma pandemia, que a saúde passou a ser vista como a linha de frente aí, e as farmácias de manipulação, elas trabalham com saúde, então é importante estar atento ao movimento todo que está acontecendo nas redes sociais, nos veículos de comunicação. São os cuidados que nós temos que ter para evitar com que a gente possa fazer com que o nosso negócio seja bombardeado. E fazer esse trabalho preventivo de comunicar o consumidor, de alinhar com o consumidor, através de uma comunicação direcionada, faz toda a diferença para você evitar o problema, como aconteceu com essa farmácia, que o próprio cliente fez a denúncia e conseguiu a matéria. Porque foi da onde que veio essa matéria? Veio do cliente. Foi o cliente que ligou, aí acionaram o PROCON, o próprio cliente, e aí vira matéria mesmo, porque tem Exato. personagem, tem fiscalização, tem tudo, tá? De um prato cheio para a imprensa. Ou seja, é possível fazer, em determinados casos, um trabalho preventivo, dentro da transparência, do posicionamento da farmácia, junto aos seus pacientes que têm uma percepção de preço, porque já fazem uso daquele determinado produto, e você se antecipar, né, Flávia? Isso precisa É isso ser aí. considerado. Você usou uma palavra muito boa, antecipar. Antecipar ao problema. Flávia, tem umas perguntas que chegaram aqui também. Eu estou vendo aqui também. Né? Olha, é difícil manter a calma, né, na hora de dar entrevista. Existe alguma técnica, alguma dica? Ou melhor, o que eu não posso fazer no momento de crise? É melhor essa pergunta. O que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer? Agredir o repórter. Bater no repórter você não pode fazer mesmo, porque eu já vi isso acontecer, gente. Eu já vi empresário, já vi político avançar no repórter. E aí ganha uma repercussão muito maior. Isso pode mesmo. E o avançar, Flávio, é bater boca também, né? Não é só agredir. É a comunicação violenta. Embate, a comunicação violenta. Então, uma das dicas que eu dou é o seguinte: se coloca no lugar do repórter também. Ele está no papel dele de fazer o trabalho que é investigativo, que é instigar ali para poder tentar pegar alguma coisa. Será que eu vou deixar ele fazer isso comigo? Aí é o trabalho mesmo da comunicação não violenta e violenta. Não vou. Então eu vou manter a calma, vou conversar com ele, então é jogo de negociação. Lembre o seguinte: entrevista é combate. Ganha o que souber negociar melhor. Gravem isso, gente. Se eu negocio melhor, se eu argumento melhor, eu consigo colocar o meu posicionamento ali dentro. Então, no meio de uma entrevista que já está acontecendo ali, você tem formas de você aliviar o problema. Respondendo, dando respostas mais curtas, não respondendo a pergunta como um todo. Uma coisa que eu abomino, gente. Eu não tenho nada a declarar. Não façam isso. Não façam isso. Eu vou chamar o meu jurídico. Não façam isto. Não tenho nada a declarar. Vou chamar jurídico. Fiasquete, você sumiu. É importante a gente considerar também, né, Flávia, que a sociedade, em linhas gerais, ela não conhece a farmácia de manipulação. Né? A grande oportunidade que está acontecendo dentro de toda essa situação da pandemia, se é que tem alguma coisa positiva em tudo isso, tá? É que a farmácia de manipulação ela vem sendo descoberta por clientes que nunca usaram a manipulação. E é natural
que este consumidor, que não tem referência sobre o que é uma farmácia de manipulação, ele indague algumas coisas, inclusive a maneira como essa farmácia precifica seus preços. Uhum. Tem um colega aqui falando o seguinte: as farmácias de manipulação são sempre muito perseguidas pela imprensa, sempre de forma negativa. Eu concordo com essa afirmação, mas vejo também o seguinte: a sociedade desconhece a farmácia de manipulação e cabe, junto com a associação, a Anfarmag, esforços para que a gente tenha também ações para divulgar o que é a terapia individualizada, o que é o produto manipulado, qual é a diferença da farmácia de manipulação do outro tipo de farmácia. Então, é natural. A imprensa também ela é uma amostra representativa da sociedade. Então, se a sociedade não conhece a farmácia, o profissional da área de comunicação também não conhece. E aí a importância das empresas, e aí fazendo a pergunta para você, Flávia, a importância de todas as empresas terem um trabalho ativo junto às mídias sociais, junto aos canais da sua cidade, da sua região. De repente não é na mídia social, é numa rádio, enfim. Mas é importante que a empresa se mostre. Isso não pode ser apenas um papel da entidade. É óbvio que a entidade gostaria de ter condições de fazer um anúncio numa grande mídia televisiva, no horário nobre, nesse horário, nobre, do domingo à noite. Exatamente. Mas isso ainda não é possível. O que a gente vem fazendo, e nos próximos dias associado, você vai ter uma boa surpresa. A Anfarmag vai começar a disponibilizar para você toda uma campanha para que você divulgue o que a farmácia de manipulação faz para os seus consumidores, clientes, mas é importante que este trabalho também seja feito pela farmácia. E aí a minha pergunta é isso. Hoje, num mundo tão conectado, eu não posso simplesmente ignorar que eu preciso me posicionar dentro da comunicação, né, Flávio? Não, não podemos ignorar, não tem como viver sem a comunicação, porque a gente precisa mostrar a nossa marca para o mercado. Quem não é visto não é lembrado mesmo. Agora, é avaliar que tipo de mídia que vai funcionar mais para o meu negócio. Às vezes, a farmácia está lá no interiorzinho de São Paulo, um interiorzinho bem pequenininho, ou lá no interior do Pará. Vamos pegar lá no Pará. E, às vezes, o canal de comunicação dele pode ser um carro de som. Por incrível que pareça, ele vai ter um custo baixo e um carro de som que ele vai poder mostrar muito mais o negócio dele. Opa, só um minutinho. Oi. Isso, pode completar. Voltei? Pode completar. Voltei. Uhum. É isso. Então, a farmácia ela precisa, dentro da sua estratégia, ela também ter ações de comunicação, independentemente da crise, independentemente de uma reportagem sensacionalista. Eu preciso entender que o meu consumidor ele está cada vez mais empoderado com informação, com tecnologia, e eu preciso fazer parte desse dia a dia. E ter uma ação proativa de mercado na área de comunicação, Flávia, não sei se você concorda comigo, independe de verba. É mais da atitude do empresário, de enxergar isso como eu preciso fazer. Total. Fiasquete, tem que colocar no plano de negócio a comunicação, tem que partir para ação. E existem recursos que a gente pode utilizar, ferramentas que a gente pode utilizar com a internet. Com a internet, quantas ferramentas mais acessíveis nós temos com custo zero? Olha o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos fazendo quase um media training com custo zero, praticamente. E estamos levando informação. Então, você pode levar informação através de uma live para o seu cliente. Você pode criar uma estrutura semanalmente de conversar com o seu cliente, com o seu fornecedor, entrevistar o seu fornecedor através de uma pauta. E a Anfarmag, através da nossa assessoria de imprensa aqui de comunicação, a gente pode te ajudar nesse processo. Você pode ligar para a gente aqui e falar, olha, como que vocês me orientam aqui a criar uma live semanalmente?
E aí é isso que nós vamos fazer. Porque às vezes ele tem dificuldade de entrar numa live. Peraí, como é que eu entro? Como é que eu É convido o isso. outro? E a gente pode criar processinhos, manuais para ajudar esse farmacêutico a utilizar ferramentas que estão aí à disposição de todos, com custo quase zero, igual eu falei, de forma rápida e eficiente. Flávia, para a gente poder fechar, eu acho que também é bom lembrar que todos os setores são foco da imprensa, né? Isso não é exclusividade da farmácia de manipulação, né? Todos os setores estão expostos a isso, né, Flávia? Todos os setores, principalmente neste momento onde a gente tem uma crise econômica, né, uma crise de saúde, os setores estão sim, estão mais à disposição da imprensa ali para a imprensa vir e fazer um trabalho ou positivo ou negativo. Isso aí é fato. A comunicação, ela entende, nós somos uma cadeia, né, de fornecedores, temos várias cadeias de produtos, de profissionais, e a comunicação utiliza todos eles para poder conversar com o consumidor final. Muito bom. Então, não é exclusividade da área magistral estar exposto. Por isso que nós estamos trazendo, então, essa live com uma especialista, né, para orientar a todas as farmácias, os nossos associados, de que existe essa possibilidade, eu preciso estar preparado. Nós comentamos aqui o antes da matéria, o durante a matéria, o pós-matéria, o que é possível ser feito, quais são os meus direitos, né? O que é estratégico proceder ou não, independentemente de direitos, né? E sem sombra de dúvida, fechamos com esse lembrete que não é só a farmácia que está exposta, qualquer estabelecimento com a porta aberta ao público, né, ela está sujeita a isso. Flávia, para a gente poder fechar, gostaria das suas palavras aí finais. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade, desejar uma boa noite a todos, uma boa quarentena, muita tranquilidade e deixar, né, os nossos canais da Anfarmag, da comunicação, colocar eles aqui mais uma vez à disposição para todos. Estamos aí, teve uma dúvida, temos aí uma equipe nota 1000 trabalhando aí incansavelmente, porque a demanda é grande, né, Fiasquete? Tem muita demanda de comunicação no Brasil inteiro e a gente dá esse suporte aí, né? E outra coisa, não entrem em contato aí, eu vou exigir a vocês que não façam isso. Eu vou pedir não, vou mandar, igual a mãe manda menino. Não entre em contato direto com o jornalista, pessoal. É complicado. Lidar com jornalista tem que ter técnica, tem que entender o outro lado, e só nós que passamos por uma faculdade de comunicação, que temos experiência na prática do lidar com o jornalista e ter um relacionamento com ele, é que podemos fazer isso com eficiência. Você pode estar dando um tiro no pé. Mesmo que você queira ir com boa vontade, cuidado, muito cuidado. Lembra da gente primeiro, faça o contato primeiro com a assessoria de imprensa que a gente vai te ajudar. Muito bom. Pessoal, é isso. Flávia, fica conosco nesse fechamento, por favor. Lembrar, pessoal, que o associado da Anfarmag, ele tem à sua disposição uma assessoria de comunicação, ele tem à sua disposição uma assessoria jurídica, né? Todos os nossos associados que já passaram por uma experiência dessa, de conceder uma entrevista sem estar preparado, foram amparados pela Anfarmag, e caso seja esse seu caso, lembrar que o associado também tem esse benefício. Falando em benefício, para a gente fechar aqui o nosso programa de domingo, amanhã, Flávia, tem uma coisa boa para os nossos associados. Oba! Vocês sabem que as compras coletivas, aquele protetor facial, nós estamos já na segunda compra coletiva, está sendo um sucesso entre a primeira e essa segunda campanha, que vai se encerrar na próxima sexta-feira. Nós já vendemos, viabilizamos a aquisição de quase 4.000 protetores. E amanhã, segunda-feira, 9 horas da manhã, baixe o aplicativo e confira lá.
campanha coletiva de compra de descartáveis. Toca, Propé, né? Pessoal, façam seus pedidos. Preços imbatíveis, né? É a força do associativismo. Você que é associado ao Farmag, baixe o aplicativo e verifique amanhã, 9 horas da manhã, a nossa nova campanha agora com materiais descartáveis para a farmácia. Tá bom? É isso aí, pessoal. Tenham todos um ótimo restinho de domingo. Flávia, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E a gente, né, vai se falando aí nos nossos informes diários ou na próxima live. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Tchau, Abraço. Tudo de bom.